E aí, galera, vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre a densidade, ok? Hoje nós vamos ver, por exemplo, o motivo pelo qual um navio não afunda. Quer dizer, o navio pesa ali toneladas, é feito de aço, de ferro, de metal, e mesmo assim ele não afunda em condições normais, lógico. Vamos ver o porquê. Então, olha só, densidade. A densidade, galera, é uma grandeza física, tá? É uma razão entre a quantidade de massa por unidade de volume de um corpo, tá certo? Então, a densidade é a grandeza física que vai indicar para a gente a quantidade de massa por unidade de volume de um corpo. Como assim? O que é que significa isso? Olha só, presta bem atenção aqui na imagem. Nós temos um bloco de madeira. Vamos supor que a densidade desse bloco de madeira seja 2 gramas por centímetro cúbico. Tá? Essa é uma das unidades de medida de densidade, grama por centímetro cúbico. Então, vamos supor aqui que a densidade desse bloco de madeira seja 2 gramas por centímetro cúbico. O que é que está significando isso? Significa que para cada 1 centímetro cúbico de volume do bloco, existe 2 gramas de massa, tá certo? Então, para cada 1 centímetro cúbico de volume desse bloco, existe 2 gramas de massa nesse bloco. É isso que significa densidade, tá? Quantidade de massa por unidade de volume. Galera, olha um detalhe interessante. Se a gente pegar duas barras exatamente iguais, né, idênticas, comprimento, dimensões, todas iguais, de ferro e uma de alumínio, por exemplo, então duas barras iguais, uma de ferro e uma de alumínio, tá? Mesmo assim, o que é que a gente vai perceber usando a linguagem popular? Vamos perceber que o ferro, a barra de ferro, ela é mais pesada do que a barra de alumínio, tá certo? Mas como que isso é possível, já que as duas barras têm exatamente as mesmas dimensões, né? O mesmo comprimento, o mesmo volume, mas mesmo assim a barra de ferro ela é mais pesada do que a barra de alumínio. Isso acontece por causa da densidade. A densidade do ferro é maior que a densidade do alumínio, tá? Eu fiz aqui uma analogia, só uma analogia, um exemplo. Aqui na barra de ferro, veja, a barra de ferro ela tem mais unidades, são essas bolinhas azuis, certo? Ela tem mais unidades e essas unidades estão mais juntinhas uma das outras. Isso faz com que o ferro seja denso. Já o alumínio tem menos unidades e essas unidades estão mais afastadas. Então, o alumínio é menos denso que o ferro, tá certo? Quando a gente leva isso para um aspecto atômico, né, para um aspecto molecular, o que é que vai acontecer? O ferro ele tem uma massa atômica maior do que a massa atômica do alumínio. Ou seja, um átomo tem uma massa maior, um átomo de ferro tem uma massa maior do que um átomo de alumínio. É o que a gente chama de massa atômica, tá? Devido ali à questão do número de prótons. O número de prótons presente no núcleo do átomo de ferro é maior do que o número de prótons presente no núcleo do alumínio. Então, a massa atômica deles acaba sendo diferente, né? A massa atômica do ferro é maior do que a massa atômica do alumínio. Isso faz com que a densidade do ferro seja maior do que a densidade do alumínio, tá certo? Então, se eu quero ter, por exemplo, 1 kg de alumínio, eu preciso ter mais alumínio do que ferro para chegar a 1 kg, tá? A gente acaba entrando naquela pegadinha, aquela pergunta, né, que é uma brincadeira que o pessoal costuma fazer. Quem pesa mais, 1 kg de ferro ou 1 kg de pena? Né? Ambos pesam a mesma coisa, 1 kg de ferro e 1 kg de pena tem exatamente a mesma massa, o mesmo peso. Só que para eu ter 1 kg de pena, eu preciso de muita pena, porque a pena tem uma densidade baixa e o alumínio tem uma densidade alta. Então, a pequena porção, o ferro tem uma densidade alta. Então, a pequena porção de ferro, eu já chego em 1 kg. E para ter 1 kg de pena, eu vou precisar ter muita pena, tá? É a mesma coisa aqui com o exemplo do alumínio. Se eu pego barras exatamente iguais de ferro e alumínio, o ferro ele vai pesar mais do que o alumínio, porque o ferro tem uma densidade maior do que o alumínio, beleza? Fica aí a observação, né? A massa atômica do ferro é maior do que a massa atômica do alumínio, por isso a densidade do ferro é maior do que a densidade do alumínio, ok?
Como calcula essa densidade? Né? Então, cálculo da densidade. Para calcular a densidade, a gente usa essa expressão matemática bem simples. D representa a densidade, é igual a massa, né? O M representa a massa, dividido pelo volume, tá certo? O V que vai representar o volume. Alguns livros e sites da internet colocam a letra grega ρ para representar a densidade, tá? Aqui eu vou usar o D. Então, usando essa expressão matemática bem simples, a gente calcula a densidade dos corpos, ok? Qual a unidade de medida? Existem duas unidades mais utilizadas, tá? É o quilograma por metro cúbico e a grama por centímetro cúbico. Essas são as duas unidades mais utilizadas para representar densidade. Agora, por que o navio não afunda? Certo? Um navio, ele pesa aí toneladas, né? Cerca de 1.000 toneladas vai pesar um navio. Porém, apesar dessa massa do navio ser muito elevada e o navio ser feito de aço, de ferro, né, que são materiais que se a gente jogar no oceano, na água, ele afunda. Se eu pegar uma barra de aço, uma barra de ferro e colocar na água, ela vai afundar. No oceano, essa barra vai afundar. Mas o navio, que é feito desse metal, de aço e de ferro, não afunda. Por que ele não afunda? Por causa da densidade. O navio é um corpo imenso, é um corpo muito grande, uma massa muito elevada, mas o volume desse navio também é grande. Então, quando a gente calcula a densidade, usando a expressão matemática, por exemplo, que a gente viu no slide anterior, massa pelo volume, o valor da densidade desse navio vai ser baixo, vai ser pequeno, se comparado à densidade da água, tá certo? E aí ele não afunda. Para um corpo afundar ou flutuar, vai depender da densidade. Se a densidade desse corpo for maior do que o da água, ele vai afundar. Se for menor, ele vai flutuar, tá certo? No caso do navio, é menor do que a água do mar, por isso o navio não afunda. Tá? Existe aí um outro princípio também, que é o empuxo, mas o básico é a densidade do navio, que vai ser menor que a água, e aí assim ele não afunda. Tá? Eu trouxe aqui uma tabela para mostrar para vocês terem uma ideia da densidade das substâncias. Por exemplo, da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilogramas por metro cúbico, tá certo? Então, quando a gente calcula a densidade do navio, a gente vai encontrar um valor abaixo de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Por isso, ele não afunda, tá certo? Quando esse navio está com algum problema, né, tem algum furo e está entrando água, a massa dele vai aumentando. E aí a densidade dele vai superar 1.000 quilogramas por metro cúbico, aí ele acaba afundando, tá certo? Então, em condições normais, a densidade do navio é menor do que 1.000 quilogramas por metro cúbico, por isso ele não afunda, ok? Temos aqui a densidade do ferro, 7,6 gramas por centímetro cúbico, ou 7.600 quilogramas por metro cúbico, tá? A densidade do ouro, 19,3 gramas por centímetro cúbico, alguns elementos, tá? Isso aí é tabelado, se você jogando na internet, vocês vão encontrar a densidade de vários materiais, tá certo? Fica até uma dica interessante para vocês, né? Você vai ali numa loja, vai comprar uma joia, e aí o vendedor jura de pé junto que aquela joia, ela é pura, né? De ouro puro ou de prata pura, por exemplo. Então, como saber se aquele vendedor está falando a verdade ou não? Você pode calcular a densidade daquele objeto, tá? Você calcula a densidade e compara com a densidade do ouro ou da prata, dependendo de que tipo seja a joia. Por exemplo, se for uma joia de prata, você vai calcular, pega lá a joia, pega um copo, tá? Enche esse copo pela boca e coloca essa joia dentro do copo. A quantidade de água que sair do copo, né, que sair ali do copo, será o volume da sua joia. Aí você pega essa joia, pesa numa balança e você vai ter a massa da joia. É só dividir os dois valores que você encontra a densidade dessa joia. Se for uma joia de prata, você vai comparar aqui com a densidade da prata, 10,5 gramas por centímetro cúbico. Se não der esse valor, então o vendedor enrolou você. Beleza? Fica a dica aí para vocês. Vamos fazer um exemplo? Uma pessoa comprou uma barra maciça de ouro com 340 gramas de massa. Olha a imagem da barra. Medindo seu volume, encontrou 20 centímetros cúbicos de volume.
Sabendo que a densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico, podemos afirmar que a pessoa comprou ouro puro? Explique sua resposta. Então a questão deu para a gente o valor da massa de uma barra de ouro que essa pessoa comprou, 340 gramas, deu o valor do volume dessa barra, 20 centímetros cúbicos, e pede para a gente dizer se essa barra é de ouro puro ou não, né? Pergunta se a gente pode afirmar que a barra é de ouro puro ou não, tá? O que é que a gente vai fazer? Vamos calcular a densidade dessa barra, tá? Em outras palavras, a questão está pedindo para a gente calcular a densidade da barra, ok? Então vamos calcular a densidade da barra e aí a gente compara com a densidade do ouro puro para verificar se essa barra é ou não de ouro puro. Vamos usar a fórmula que a gente viu no slide anterior. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, beleza? A massa a gente tem, 340, é só substituir. 340 e o volume, 20. 340 dividido por 20, eu vou encontrar 17 gramas por centímetro cúbico. Por que grama por centímetro cúbico? Porque a massa está em grama e o volume está em centímetro cúbico, tá? Então, grama por centímetro cúbico. Se a massa estivesse em quilograma e o volume em metro cúbico, então ficaria quilograma por metro cúbico, ok? Então é só olhar as unidades da massa e do volume para saber qual unidade eu vou usar na densidade, beleza? Nesse caso, dividimos 340 por 20, deu 17 gramas por centímetro cúbico, ok? Aqui eu comparo a densidade da barra calculada, deu 17 gramas por centímetro cúbico. A densidade do ouro puro é 19,3 gramas por centímetro cúbico. Logo, a gente não pode afirmar, né? Não podemos afirmar que essa barra é de ouro, ok? Puro. Não, pois a densidade da barra é menor que a densidade do ouro. Ok, galera? Beleza? Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!